falar neste vídeo com vocês sobre a contratação do Caio Paulista pelo São Paulo, né, gente? Repercutir um pouco essa contratação, alguns já o fizeram, né? Eu não poderia deixar de fazer também, né? Tentar entender o que aconteceu com o São Paulo para buscar um jogador desse, porque não dá para entender. Realmente não dá para entender porque o São Paulo precisaria de um jogador que na prática é um ponteiro, né? É um jogador de lado de campo, atacante, que foi inventado como lateral pelo Diniz, né? Deu tão certo, mas deu tão certo que o Diniz liberou ele para ser negociado com o São Paulo agora, né? O Diniz que recentemente recebeu o Jorge, né, como lateral, que é um outro lateral extremamente ofensivo. E aí, entre o Jorge e o Caio Paulista, ele preferiu o Jorge, né? Então, essa seria a explicação pela qual o Diniz teria liberado o jogador, porque o jogador não teria tanta oportunidade assim na temporada, né? É curioso, né? Aquela ideia de ter dois bons jogadores no setor, né? Então, quando o jogador é liberado, o pessoal fala assim, né? Não, porque o jogador não vai ter muita oportunidade e tal, né, na temporada, porque chegou um outro ali para o setor, enfim. Mas é aquela história de que é sempre muito importante ter dois jogadores, pelo menos dois jogadores bons por posição, né? Bom, essa é uma questão. A outra questão é a seguinte, né? Em tese, o Caio Paulista também joga pela lateral direita, é isso mesmo. Ele foi inventado como lateral pela direita, pelo Diniz. Ele foi inventado como lateral pela esquerda, pelo Diniz, né? Um jogador tão útil. Um jogador que evidentemente poderia ser o reserva para o Jorge, ou poderia ser também o reserva no setor direito, ou, né, brigar, inclusive, pela titularidade num setor ou no outro com os dois titulares, não é isso? A gente está falando de brigar, né, no setor ou no outro, né, com os titulares. A gente está falando, portanto, de um reserva, exatamente. Se a gente pensar o Caio Paulista lá no Fluminense, né, como um jogador para o setor direito, na lateral ele é reserva. Um jogador pelo setor esquerdo, pela lateral, ele é reserva. Bom, ele é um ponteiro de origem, né? Se nós pensarmos o Caio Paulista como um atacante pela direita, ele é reserva. Se nós pensarmos ele também como atacante pela esquerda, também seria reserva. Ou seja, olha quantas possibilidades o Diniz teria de usar o Caio Paulista se ele quisesse, né? Ele não quis utilizar o Caio Paulista, que é o jogador que chega agora ao São Paulo. Mas ele tem valências, Vamos falar sobre isso, antes disso, contudo. Fala que este vídeo tem o patrocínio aí da OneXBet, gente, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida. Você não conhece ainda, usa o link que está na descrição desse vídeo para se cadastrar. Use também o código promocional OneXJosa para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira, tá? Caso você queira. É muito importante, você que curte uma aposta esportiva, tá? E por que não ir na casa de aposta que é tida como a mais confiável do mundo lá na Europa, né? Que é a OneXBet, gente. Tá? Assim, cadastro sem nenhuma burocracia, e é uma casa de aposta que vai tratar você como consumidor. Então, se você realmente estiver jogando ali, gente, o jogo foi para os acréscimos, aí suspende os mercados, né? Não acontece isso, né? OneXBet, né? Você ganhou um valor muito legal aí, né? Aí tem aquela parada da casa de aposta que fica te enrolando para entregar o valor, né? Isso não acontece também na OneXBet, né? Então se cadastra lá, gente, de quebra, né? Faz uma fezinha em 3 jogos bem legais que vão acontecer. Mas, olha, dá para você fazer uma combinada aí, hein? Dá pra você fazer o combinado. Pensa bem, não vai gastar seu dinheiro à toa. Ó, pensa nisso aí, ó. Bayern de Munique contra o Colônia. Gente, se você fosse fazer uma aposta doidona, podia apostar até que o Bayern ganhe esse jogo no primeiro tempo. Mas pra apostar realmente, tá, uma aposta segura, vitória do Bayern. Flamengo e Bangu. Mesmo com o time mais alternativo, o Flamengo não deve ir com o time titular, né? Deve ganhar com certa facilidade esse jogo. Corinthians e Guarani, a pressão danada pra cima do Corinthians, né? Agora o Guarani tá mal, não é que o Corinthians tá bem, mas o Guarani tá muito mal também. É Corinthians, né? Dá pra você fazer uma aposta aí. Tripla aí nesses 3 jogos, né? Bayern no jogo contra o Colônia, vitória do Bayern. Corinthians contra o Guarani, vitória do Corinthians sobre o Bugre. E o Flamengo contra o Bangu, vitória do Mengão aí, tá? Então fica essa dica pra você aí, tá? Então vai lá, gente, se cadastra lá. Mas já sou cadastrado usando o seu link. Então, se você for fazer essa fezinha aí, use a busca de fazer a fezinha aí pela OneXBet também, que vale a pena aqui também, tá bom, gente? Enfim, vamos lá, fechando o parênteses então, falando aí do Caio Paulista. Jogador novo ainda, né? Novo, tem muito a evoluir. Menino não tem nem 25 anos ainda, né? Novo, 23 para 24 anos, alto. Jogador que era atacante, teve um bom momento ali com o Roger Machado no Fluminense, um momento assim bom, mas não foi grande coisa. Um jogador que tem uma tendência a fazer esse trabalho por dentro, né? Buscar sempre a diagonal, às vezes puxa ali também a marcação, né?
do lado de campo, é mais um jogador que o São Paulo está contratando, que no fim das contas, né, ele tem esse trabalho de buscar a diagonal. Ou seja, o São Paulo já usa esse jogador de lado de campo para fazer esse trabalho de... quando chega próximo da área, esses caras viram meio campistas ali centralizados perto da área, né? O que obriga, na verdade, né, pelo menos em teoria, os laterais a fazer esse jogo mais profundo. É um jogo que o Wellington, até na minha opinião, tem feito muito bem ultimamente, né? Então o São Paulo está contratando um jogador que tem uma tendência a fazer, um lateral que tem uma tendência a fazer esse trabalho também de buscar diagonal, né? Então, evidentemente que ele pode ser convencido ali pelo Rogério Ceni a buscar o fundo do campo, mas é um jogador que tem uma tendência a buscar também a diagonal, né? Agora, o que eu mais fico assim espantado é com a passada de pano, né, da galera em relação às contratações do São Paulo, né? Porque não tem jogadores muito caros no mercado que o São Paulo poderia contratar. O São Paulo não tem muito dinheiro para investir e tal. Cadê o centro de inteligência do São Paulo para descobrir bons jogadores ali com valores aceitáveis, né? Eu gostaria de saber onde está, na verdade, né, o centro de inteligência de mercado do São Paulo, né? Porque o São Paulo está buscando um jogador, pode dar certo. Pode evidentemente dar certo. Já teve muita gente, tem muita gente comemorando, tá? É isso mesmo, tem muito São Paulino comemorando, falando, que contratação fantástica, maravilhosa, jogadoraço, tal. Tem gente influenciadora aí também, né, que estão falando, grande contratação, né? Olha, São Paulo foi certeiro nessa daí, tá buscando um grande jogador que o Fluminense não quer, né? Um grande jogador que o Fluminense não quer. E não vem com essa conversa mole não, de que o Diniz não quer utilizar porque já tem o outro jogador no setor. Isso é conversa mole, gente. Isso é conversa fiada isso aí, tá? O Diniz é besta? Ele pode ser o que for, mas besta não é. Como é que ele vai liberar um jogador desse? Que ele pode ter, pelo menos, não é titular, ou seja, pode ser um reserva muito útil. Gente, nem como reserva o Diniz quer. Entendam isso. Nem como reserva o Diniz quer o Caio Paulista, gente. Nem com reserva ele quer o Caio Paulista para lateral direita, para lateral esquerda, como ponteiro pela esquerda, como ponteiro pela direita. Ele não quer o Caio Paulista para nenhuma função. Aí vem a passada de pano, né? É o jogador que está sendo liberado, porque o Fluminense contratou um jogador agora para o setor, o Jorge, e ele provavelmente não vai ser muito aproveitado. Daí a gentileza, né, do Diniz, né, de olhar e falar, o jogador, Caio Paulista, você é um cara muito legal, né, então como você talvez jogue muito pouco aqui, vou liberar você para um time em que você pode jogar muito mais. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, vamos falar outra coisa pode dar certo, pode ser um jogador excelente. Agora, esse pode dar certo não tem a ver com o que o jogador estava fazendo. O 2022 dele foi terrível a marcação dele, como é que é? A marcação dele é tenebrosa, gente. Ele não tem a menor noção de marcação. Ele não marca nada, não marca ninguém. E aí, assim, é mais um lateral do São Paulo que não marca. É mais um lateral do São Paulo que não marca ninguém, não marca nada, né? Olha, sinceramente, o Caio Paulista é um atacante, tá? Ele não tem o menor cacuete de lateral. Não tem. Essa invenção do Diniz não deu certo. Tanto não deu certo que ele não tá utilizando o jogador, agora tá liberando o jogador, né? É mais um que se traumatizou em relação ao Caio Paulista. Porque muitos torcedores do Fluminense também se traumatizaram, né? Tá, é mais um que não marca ninguém. Nesse caso, por que o São Paulo não pega um atacante e coloca de lateral? Por que não coloca... inventa um atacante de lateral, dá no mesmo. Mas você tá detonando aqui toda a contratação do São Paulo? Não. Vocês se lembram do que eu falei do Wellington Rato? Que era um jogador que poderia ser muito útil para o São Paulo? Que era um jogador que poderia se encaixar muito bem aí no esquema, que era um jogador que, para o qual muitos torciam na linha de forma equivocada? Um jogador que já está apresentando bons resultados. Não é qualquer contratação no São Paulo que não dá certo. Que pode não dar certo ou que é errada. Não. Agora, o Wellington Rato, ele teve um 2022 muito bom. O campo legitimou pelo São Paulo a contratação do Wellington Rato. Agora, o campo não está legitimando pelo Tricolor do Morumbi a contratação do Caio Paulista. É estranho. É complicado. É reserva, gente. Que no Fluminense estava sendo reserva do reserva. Me explica, pelo amor de Deus. Me explica, pelo amor de Deus. Como é que um cara que é reserva do reserva... Entende? Do Fluminense tem de ser contratado pelo São Paulo porque vai ser útil para o São Paulo. Pelo amor de Deus, olha, vamos torcer para que dê certo? Vamos. Já assinou? A partir do momento que assinar, vamos torcer para que dê certo. Agora, essa análise, né, ela termina, na verdade, aqui. Por quê? Porque a análise tem que se basear não num algo futurológico tal, se o jogador se adaptar, que não sei o que tal. Não, tem que se basear naquilo que o jogador estava jogando. E o que ele estava jogando era o nada, gente. Ele estava muito mal em 2022, foi muito mal. E o São Paulo está contratando um jogador que esteve em baixa, que está embaixo do Fluminense. Um jogador, para finalizar, um jogador que o Fluminense não quer. Pelo amor de Deus, alguém me leva o Caio Paulista aqui.
Aí o São Paulo foi lá e falou, vem que tem, traz ele pra cá, que no Morumbi ele vai ser muito útil, né? Tomara que seja mesmo, esperemos que seja, torcendo aqui para que o jogador seja um grande reforço para o São Paulo e que dê muito certo e que ele ajude muito o tricolor do Morumbi 2023. Agora, infelizmente o campo não está legitimando essa contratação. É isso.